Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magno, estou gravando mais um vídeo aqui para o canal Em Busca da Verdade, tá? Você que gosta, que aprecia bons conteúdos, já aproveita para dar uma curtida no vídeo, ative as notificações, né? Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o que nos interessa, tá, pessoal? E neste vídeo vamos falar sobre as virtudes cardeais, sobre as 4 virtudes cardeais, que é a temperança, a coragem ou fortaleza, a justiça e a prudência, também conhecida ou anexada ali com a sabedoria, tá bom? Então, pessoal, quando vamos falar sobre esse tema, é importante a gente ressaltar a importância de Aristóteles para esse tema, que é a ética, tá? Então, esses estudos aqui, na qual eu vou falar, tá? Esse tema de ética é baseado também aqui nesse livrinho aqui, tá? Ética Nicômaco, de Aristóteles, um dos maiores pensadores da história, certo? Então, antes de abordar o nosso tema aqui propriamente dito, como já mostrei aqui o livro aqui de Aristóteles, Ética a Nicômaco, que é seu filho, tá? Vou trazer também esse livro aqui, tá? Do Plutarco, Vidas Paralelas ou Vidas Comparadas, né? Que tem a biografia aqui de Alexandre. Por que eu estou mostrando aqui Alexandre, tá, pessoal? Porque Alexandre foi mentorado, né? Ou seja, perdão, Aristóteles foi o tutor de Alexandre, Alexandre Magno, ou seja, Alexandre o Grande. Então, tem um episódio, né, de Alexandre, ele ainda cerca de 12 anos de idade, em que seu pai, o rei Filipe II, rei da Macedônia, tinha um cavalo que se chamava Bucéfalo, e esse cavalo era extremamente arisco, era tido como indomável, e nem sequer os generais do rei conseguiam domar esse cavalo, né? E Alexandre, ainda muito jovem, observou a, a toda aquele episódio do cavalo, né? Sempre que as pessoas iam tentar domá-lo, montar o cavalo não deixava, né? O que acontece? Alexandre, vendo aquilo ali, observou que, que o cavalo se espantava com a própria sombra. Então Alexandre chegou até seu pai, veja a audácia do garoto, chegou até o rei e chamou o rei para fazer uma aposta. Com Alexandre afirmando, né, que conseguia montar o cavalo, tá? E quando ele chamou o rei para aposta, o rei acabou chamando, mas que garoto, que menino insolente, né? Ora, se nenhum dos generais conseguiu domar o cavalo, imagine uma criança, né? Mas o rei aceitou a aposta, então eles foram lá e o pessoal, todos os generais vendo toda aquela cena, Alexandre, sabendo que o cavalo se espantava com a própria sombra, né? Levantou a cabeça do cavalo e assim, obviamente, o cavalo não olhou para o chão, não viu a sombra e Alexandre então montou o cavalo, ganhando a aposta e mais do que isso, né? O rei Filipe II, vendo a astúcia do filho, a sabedoria do filho, né, falou o seguinte: chamem o homem mais sábio da terra para cuidar do meu filho, para educar o meu filho, para instruir o meu filho, tá? E quem foi esse homem? Na qual rei Filipe II estava à procura? A Aristóteles, simplesmente Aristóteles, tá, pessoal? Então, Alexandre, né, tendo como seu tutor Aristóteles, conquistou simplesmente o maior império, um dos maiores impérios do mundo antigo, tá? Então, Aristóteles ensinou a Alexandre simplesmente tudo, né? Por isso Alexandre conseguiu chegar
tão longe, tá? Ora, com 30 anos, já 30 anos de idade, Alexandre já tinha conquistado todo o seu império, né? César, tem até uma imagem, um relato interessante do César, que ele olha, ele chega na estátua de Alexandre e fala basicamente assim: Alexandre com 30 anos conquistou o mundo, e eu nessa idade o que foi que eu fiz? Aí eu me pergunto também, né? Eu já passei dos 30 anos, já tem alguns dias, e o que foi que eu fiz? Você tem 30 anos, você tem mais de 30 anos, o que foi que você já conquistou até hoje, o que você já fez até hoje, né? Então é importante nós pararmos para analisarmos isso, porque nós só somos pequenos quando nós nos apequenamos, tá? Então, quando nós vamos falar de ética, pessoal, a ética, em termos da filosofia, às vezes as pessoas costumam diferenciar ética e moral, mas são as mesmas coisas, as mesmas, mesma nomenclatura, diga-se de passagem, são nomes diferentes, mas a definição é a mesma, tá? Que ética é estudo dos costumes, moral é estudo dos costumes. A diferença é que um está em grego, a definição é em grego, outra em latim, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, e a ética procura entender quando os homens, em muito sentido, eu achei muito interessante essa pequena frase aqui, que a ética, né, procura entender quando os homens são idiotas. Ora, mas o que é um idiota? Que idios em grego, tá? Que é idiota. É basicamente a pessoa que está ali fechada em si mesmo. Ou seja, como a gente costuma falar, a pessoa que olha para o próprio nariz está ali extremamente restrito a certas coisas e deixa de buscar, de viver aquilo que é transcendência, que é o que, que eleva a alma humana. Então, a ética, né, busca, de fato, essa esse estudo que visa dar uma conotação não, dar uma objetividade para a nossa vida, uma liberdade objetiva para a nossa vida, quando buscamos viver baseado nas virtudes, tá? E agora, a gente vai ver aqui sobre as virtudes, que, como falei, as virtudes cardeais é a temperança, a coragem, a justiça e a prudência. Então, pessoal, a temperança, que basicamente tem a ver com a questão da concupiscência, né? O controle ou seja, o controle das nossas paixões. E um equilíbrio nos prazeres, naquilo que também nós consumimos. Ou seja, a temperança é esse equilíbrio, né? Você comer, por exemplo, a quantidade certa, controlar os nossos desejos, as nossas paixões. Ora, a, 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 o oposto das virtudes são os vícios, enquanto as virtudes vão nos elevar tanto o corpo como a alma, os vícios vão trazer uma decadência para o corpo e para a alma, tá? Exemplo, quando nós comemos de uma forma exagerada, o nosso corpo tem um limite para nos alimentarmos, mas quando esse limite é ultrapassado, vai gerar uma espécie de caos dentro do nosso organismo, vão gerar alguns problemas, até doenças no nosso organismo, quando nós ultrapassamos o limite. Ou seja, quando nós ultrapassamos esse limite, nós vamos contra a temperança, ou seja, nós nos tornamos intemperantes, tá? E isso vai gerando um caos, vai gerando um vício, tá? Ah, mas, mas tem a questão o que pode fazer mal para ti, pode não fazer mal para mim, mas quando nós, sim, é verdade, mas quando nós falamos em exagero, em com os corpos sendo diferentes, um ou outro, uma quantidade ou outra vai fazer a quantidade que pode fazer mal para mim
essa mesma quantidade pode não fazer mal para você. Mas o certo é que o exagero vai causar mal, isso é real. Não é subjetivo. Não é uma interpretação, é real. O exagero vai causar mal tanto para mim como para você. Então, quando nós. É a mesma coisa dos nossos desejos, das nossas paixões. Quando mal ordenadas, vai fazer mal, vai gerar vício. Esses vícios farão mal, tanto, principalmente para a nossa alma, que vai gerando uma decadência da nossa alma, tá? E a coragem, né? Que a capacidade, digamos que a capacidade de tolerar, né, um bem menor e saber sofrer para buscar um bem maior. Então, a coragem tem esse aspecto também de paciência, ou seja, a paciência é uma virtude anexa à coragem. Ora, para a gente entender de uma forma simples, por exemplo, tem um soldado, minha filha está aqui do lado e está tossindo bastante, faz parte, né? Exemplo, né? Um soldado que está de frente a um exército, ou contrário. A coragem não vai fazer esse soldado e bater de frente com o exército. Ou seja, ele vai ser imprudente. Além de imprudente, vai ser ali é uma ação temerária, tá? Então, a coragem, em muitos aspectos, tá? É você ali ter uma paciência para depois agir. Também saber agir. Aí sim, a coragem tem traz esse aspecto também, né, de sabedoria. Tá? E a justiça, né, que é muito abordada na República de Platão, tá, na qual também tenho aqui, a República de Platão, é uma obra, simplesmente uma obra-prima, um espetáculo é uma maravilha, né? Eu terminei de ler esses dias a República e fiquei assim, estou simplesmente maravilhado com a grandeza, né, dessa obra, né? Então, a, e a justiça é um dos temas centrais da República, né? Que para Céfalo, né? Não Bucéfalo, que é o cavalo de Alexandre, mas Céfalo, né, um dos personagens aqui da República, ele vai dizer que a coragem é você pagar as contas em dias, é não dever ninguém, né? E Polemarco, que é filho de Céfalo, vai falar que a justiça é você dar ao outro aquilo que lhe é devido, né? E ainda Trasímaco vai dar outra terminologia, né? Outro significado para a justiça, que é a justiça é a lei do mais forte. Ora, se a justiça sendo a lei do mais forte, é o que nós nos deparamos com muitas situações da história, né? Quando se refere justiça à lei do mais forte, olha, os governos tirânicos, então, vive a base de justiça, a base da justiça, seria a definição correta, né, da justiça? Porque nós sabemos que, e já vivemos isso, vimos isso, em que a lei do mais forte, em muitos aspectos, né, traz uma devastação, né, uma desgraça para uma sociedade, certo? E então, pessoal, a justiça, né, que o termo mais apropriado, o termo apropriado mesmo de justiça, né, que é a capacidade de hierarquizar as coisas da maneira correta, de colocar a coisa certa no seu devido lugar, certo? Então, esse é um termo extremamente coerente para a justiça, né? Tendo em vista os três que falei anteriormente, que relatam Céfalo, Polemarco e Trasímaco na República, né? E tem também a prudência, quarta e última virtude, que é a prudência, que prudência é a capacidade de decidir a coisa certa no momento adequado,
Então, como relatei que a prudência, perdão, tem muito a ver com a sabedoria, que é agir, decidir a coisa certa, agir na hora certa e no momento adequado, sabe? Então, quando nós vamos falar, pessoal, nas virtudes, né, na ética que remete às virtudes, tem todo esse caráter, né, de elevação da alma. Então, por que que nós nos deparamos hoje com uma sociedade tão decadente? Tão decadente. Justamente porque o mundo clássico, os pensadores clássicos, eles praticamente foram esquecidos, né? Essas pessoas que nos ensinaram a viver essa grandeza, né? Em busca do bem, do transcendente, em busca da verdade, né? Nós esquecemos desses grandes, né? Quando nós estamos falando sobre as virtudes, nós observamos a decadência da sociedade. Ora, quem é que hoje busca viver baseadamente nas virtudes? Quem mais estuda os clássicos, quem mais se volta para, para esses grandes pensadores, quem mais se volta para uma prática religiosa, para a verdadeira religião. E quando eu falo na verdadeira religião, né, a religião do Deus único, né, eu me refiro de fato ao cristianismo, tá? Porque você não vai encontrar em outras religiões, né, uma prática tão evidente para a elevação da alma dessa magnitude que é o cristianismo, tá? E por que que eu estou trazendo esse tema, pessoal? Porque é extremamente relevante nós termos em mente o nosso contexto na qual nós estamos inseridos. Ou nós mudamos a nossa mentalidade, ou nós buscamos viver as virtudes, passar para os nossos alunos, passar para os nossos filhos, passar por os nossos afilhados, sobrinhos, netos e por aí vai. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos continuar nessa decadência social, nessa decadência da sociedade, numa sociedade imoral, né? Imoral. Ora, é notório o contexto decadente na qual nós vivemos, na qual a família não tem mais aquela relevância, que a família é a base da sociedade. Uma família estruturada é uma sociedade estruturada. Uma família decadente é uma sociedade decadente. Isso é real, isso é fato. Tá? Então, pessoal, a você que ficou até aqui, né? Meu muito obrigado por assistir este vídeo, por apreciar, né, este vídeo, apreciar este conteúdo. Meu muito obrigado. Não se esqueça, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta o vídeo, compartilhe e divulgue para o máximo de pessoas possíveis. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.